Olá, continuando a falar dentro do tema geral sobre reforma, trabalho e vocação, dentro de um aspecto mais específico, a ética de Calvino. No vídeo anterior, nós terminamos falando de que a ética de Calvino leva em questão duas necessidades básicas. Eu quero agora continuar discriminando essas atividades ou estas necessidades básicas. A primeira delas é a consideração sobre o drama da existência humana, sujeita ao pecado e à morte. O pecado afetou a integralidade do homem. Então, a ética de Calvino não pode ignorar este fato. O homem é pecador e as consequências do nosso pecado estão espalhados por toda a face da terra. Não simplesmente porque nossos primeiros pais pecaram, mas porque todos pecaram. O segundo aspecto é explorar as implicações da nossa fé, a responsabilidade humana. Então, dentro da minha linha interpretativa, Calvino trabalha com essas duas questões. O homem é pecador, o sofrimento é resultado do pecado, não necessariamente de um pecado específico, não é isso. Mas o pecado é que trouxe o sofrimento, a maldição, a incompreensão. E, ao mesmo tempo, ele não pode ignorar que nós somos responsáveis diante de Deus. Mas o pecado tende a anestesiar a nossa consciência, nos acomodando à paisagem de miséria cotidiana nas diversas molduras de nossa existência. Nós vamos nos acostumando com o pecado, com o mal, com a miséria. Quando a miséria se torna rotineira, ela perde o seu impacto sobre nós. E vamos então cedendo a isso. Por isso que eu usei a expressão paisagem. Então a moldura da história tem como paisagem a miséria e nós nos habituamos. No entanto, a palavra desperta as nossas consciências. Portanto, a certeza do cuidado de Deus não nos deve conduzir à letargia, antes a nos tornar agentes deste cuidado. Devemos ter em vista que o cuidado de Deus envolve pessoas das quais ele cuida e, ao mesmo tempo, pessoas por meio das quais ele assiste. Ou seja, a providência de Deus envolve o seu cuidado com pessoas que ele assiste e, ao mesmo tempo, pessoas por meio das quais ele também assiste o seu povo. Deste modo, nós somos agentes ordinários de Deus, ainda que não tenhamos o discernimento constante deste fato em nossas ações, no seu socorro. Ou seja, somos agentes do socorro de Deus, ainda que nós não tenhamos sempre a perspectiva clara disso ou correta disso. Muitas vezes, em nossas ações ordinárias, estamos sendo agentes de Deus em resposta a orações dos fiéis. Como é bom ter esta consciência de que nós podemos ser agentes de Deus e, ao mesmo tempo, que Deus usa irmãos nossos para serem agentes seus em resposta às nossas súplicas e em resposta às nossas orações. Então, Calvino entende que a lei de Deus, ela é fundamental em nossa condição de pecadores, porque a lei revela o nosso pecado, mas a lei também estabelece o padrão de Deus. Então, existe ética porque há um Deus providente. A ética cristã é uma resposta à certeza do cuidado de Deus. Somos responsáveis diante de Deus por levar adiante o que nos compete dentro de nossa esfera. Escreve Calvino: se o Senhor nos confiou a proteger a nossa vida, que a cerquemos de cuidado. Se oferece recursos, que os usemos.
Se nos previne de perigos, a eles não nos arrojemos temerariamente. Se fornece remédios, não os negligenciemos. O que ele quer dizer é que você usa dos meios que Deus coloca à sua ou à nossa disposição. Então, a lei de Deus, como eu falei há pouco, ela vem revelar o nosso pecado, evidenciando a gravidade dele, ou do pecado, e nos aponta o caminho proposto por Deus. A lei, portanto, nos conduz à graça que brilha de forma magnífica na face de Cristo. E nisso entra a ética cristã. A ética cristã, ela é fortemente marcada pela certeza de que a nossa salvação é por graça, pertence totalmente a Deus. E, ao mesmo tempo, pela consciência da necessidade de sermos obedientes à lei de Deus. A salvação, ela é totalmente pela graça. Contudo, esta salvação, libertação do domínio do pecado, não nos conduz a uma ética anomista, uma ética sem lei. Antes, a um compromisso de fé, de busca de coerência entre o crer, fazer e ensinar, na certeza de que somos agentes da providência de Deus, convictos de que temos a responsabilidade de viver à altura de nossa fé no Senhor Jesus Cristo, moldando a nossa ética pela palavra de Deus. Dito isso de uma outra forma, a santificação se reflete em nossa ética. O desejo de Deus é que lhe obedeçamos em todas as esferas de nossa vida. Isso deve nortear, deve guiar, apontar para o caminho que devemos seguir em nossa ética. Que Deus nos abençoe. Amém.